Fala galera, boa noite. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal do SecurityCast, falando sobre o webcast, nosso webcast número 60, que vai dizer sobre a retrospectiva de 2018, que foi o ano dos leaks. Mas antes de a gente entrar nesse assunto aí, que vai ter muita coisa para falar, não sei se para os nossos amigos se apresentarem. Antes de qualquer coisa, meu nome é Alcion, sou pentester, tá? Web, e trabalho nessa área já há algum tempo, sou professor universitário também. Vou passar a palavra para o meu amigo Gilberto Sodré, né, para se apresentar, e por último aí, antes de passar para o nosso convidado especial, vou fazer a apresentação dele aí. Vamos lá, Sodré. Olá, pessoal, boa noite, é um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Gilberto Sodré, sou perito na área de computação forense, professor do IFES, na área de computação forense também, redes de computadores. Estou aqui também para debater um papo sobre o ano dos leaks e um pouco da retrospectiva do que aconteceu em 2018. Beleza, vamos lá, Martinelli. Pessoal, boa noite. Meu nome é Gustavo Martinelli, sou advogado, especialista em Direito Digital, e nós estamos aqui, como o Gilberto já falou, para falar dos grandes vazamentos de dados no ano em que o Brasil recebeu uma lei de proteção a dados, né? Então, como é que nós vamos tratar isso daí, como é que isso pode ser tratado, mas numa revisão de retrospectiva e depois talvez voltando nesse tema especificamente. Então, por favor, obrigado pela audiência, inscrevam-se no nosso canal, entrem no nosso grupo do Telegram e deixem o like e o joinha pra gente aí. Valeu, um abraço. Júlio. Beleza, Julião. Tira o mute aí, Julião, senão a gente não vai ouvir, não. Não é que estava mutado mesmo? Boa noite, pessoal. Obrigado por comparecerem ao nosso SecurityCast número 60. Meu nome é Júlio Della Flora, eu sou consultor de segurança da informação, né, analista de segurança da informação, professor universitário, coordenador de pós-graduação em segurança. E estamos aí, para quem precisar aí, quem quiser bater um papo sobre hardware hacking e derivados de eletrônica, estamos aí para contribuir, para ajudar. Beleza. Pessoal, hoje a gente falou que tinha um convidado, estava lá até como top secret. Sei que vocês acompanham o nosso canal já há bastante tempo, né? Nós estamos aí, já no ano de 2019, vamos comemorar 5 anos, inclusive com vários lançamentos especiais para você em 2019. Esperem, aguardem que isso aí vai sair. Já de antemão vou falar que vão ter várias mudanças no nosso canal. Mas teve uma pessoa que durante toda essa história, nos últimos meses aí, que aconteceu o famoso tentativa de takeover, né, do SecurityCast, se é que podemos dizer isso aí, mas enfim, teve uma pessoa que contribuiu bastante, que trabalhou meio que no background e apoiou muito o que a gente fez. Então, essa pessoa, o Jonathan Silva, que a gente fez questão de convidá-lo, acompanha nosso SecurityCast, se eu não me engano, desde o primeiro ano, eu conheci antes que eu palestrei, e aí acabou que ele ficou participando do nosso canal e sempre participou ativamente, né, de todas as mídias. E a gente fez questão de convidá-lo hoje. Eu vou pedir para que ele se apresente para o pessoal, para que fale aí dele rapidamente. E com conhecimento e agregando valor ao canal, para a gente bater um papo. Então, Jonathan, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigado ao senhor pelo convite. Eu acompanho o webcast desde 2014, né? No início mesmo, né? Sou desenvolvedor web e mobile e sou entusiasta na área de segurança de informação e um dos sobreviventes do takeover que aconteceu semanas atrás, né? Vocês vão ver aí sobre da zoeira também na área de segurança. Bacana, Jonathan. Valeu pela participação e já, assim, agradecendo inicialmente por todos aí, pelo apoio que você deu durante todo esse processo aí. Foi o cara que conseguiu segurar o nome do nosso canal, né, e apoiou bastante, e apoia bastante a gente até hoje. A gente faz questão de trazer junto aí. Bom, falar um pouquinho, né, do tema de hoje. Então, o tema é a retrospectiva de 2018. A gente sempre faz essa retrospectiva todo final do ano para falar o que aconteceu durante esse longuíssimo ano. Falando só um overview rápido, passando o que a gente sofreu um pouco nesse ano de 2018. Esse ano de 2018, né, que eu gosto de falar sempre um pouquinho de 2017 para puxar para 2018, foi um ano que a gente teve uma certa virada, né, que não sei se todos lembram, mas em março, abril de 2017, a gente teve um probleminha, que foi o WannaCry, um probleminha mundial,
E aí era o que o foco daquele ano, né, o foco daquela época dos ataques hackers, que eram todos em cima de ransomware. Então os caras queriam criptografar as máquinas e cobrar dinheiro por aquilo, por aquele sequestro. Aí o hacker viu que muita gente não estava pagando, o cara chegava lá e não pagava e começou a cair, né, por causa enfim, da melhoria, talvez, né, da segurança de algumas coisas, ou simplesmente o cara ignorava e cagava para aquele pedido de resgate, formatava a máquina e vida que segue. E aí começou a mudar com a questão da mineração de criptomoeda, que foi o final de 2017 e início de 2018. Os ataques de mineração de criptomoeda foi a galera que começou a pegar dinheiro com isso aí. E aí, com um tempo depois, começaram os sequestros de bancos, as invasões começaram a ocorrer, e o pessoal começou a sequestrar bancos de dados e fazer, de certa forma, chantagem com as grandes empresas. E quando as grandes empresas não pagavam, começaram a divulgar. Então começou os famosos leaks aí nesse meio do ano, né, mais um pouco para abril, março também, mas aí começou grande e forte. Então, e no final já aconteceu o que a gente viu aí, que foram esses grandes leaks que aconteceram, enfim, nos últimos 30 dias foram realmente intensos. Mas assim, já para botar um pouco na discussão disso tudo, em vez de ficar somente dialogando, eu já quero agradecer o comparecimento da galera aí, o pessoal da Faciltech está por aí, o School, Eric Taú também tá o Will, né, que está aí com a gente, Irambig, agradecer o pessoal do chat que está participando, o pessoal do Telegram, que também está participando ativamente no nosso webcast de hoje. Se vocês puderem mandando contribuição durante o vídeo no nosso chat aqui, ou até no nosso Telegram, que está acompanhando legal, vai respondendo as perguntas ou levantando algumas bolas que vocês vão levar. O Henrique Machado também está por aí, tá? Então, já vou lembrar assim, Sodré, você já podia ver, sei que você fez um levantamento já para a gente, né? Eu queria já deixar, até fazer uma pergunta assim, falar um pouquinho vamos falar dos maiores vazamentos, começar com o maior, talvez, na quantidade de dados, né? Quantidade de informações que foram vazadas. Você já podia levantar o primeiro aí para a gente já começar a discutir? Então, eu fiz um levantamento aqui, retrospectivo aqui de 2018, e eu levantei e consegui chegar ao número de 40 vazamentos no mundo todo, né? Na verdade, vazamentos que envolvem desde a Alibaba, o Banco Inter, né, o Banco Neon, né, a parte lá da Fiesp, que vazou agora tem pouco tempo, o próprio Google Plus, que também aconteceu. E aí cheguei à seguinte estatística aqui: o maior vazamento mundial em quantidade de usuários, né, em sensibilidade, desse ano foi do Marriott Hotels, aquela cadeia de hotéis do Marriott, que foram mais de 500 milhões de registros, agora em dezembro de 2018, né, e aí dados sensíveis dos consumidores, né, como nome, cartão de crédito, detalhes de cartão de crédito, ou seja, uma série de situações. Esse foi o maior do ano, né, pelo menos em quantidade de registros, né, nessa situação. E André, diga. Só te cortando, se eu não me engano, porque assim, um grande amigo meu pegou o vazamento desse dado, parece que conseguiu um pedaço desse banco de dados aí que vazou, e disse que tinha até aquele código de segurança dos cartões, parece que estava armazenado, se não me engano, né? Exatamente. Tinha para fins educacionais, né? Só para lembrar. Não só a parte de nome, dados, número de seguro social, seguridade social, tudo mais, também detalhes do cartão de crédito, não só o número. Então, foi um negócio assim, bastante grande. Inclusive, informações de passaporte também tinha no vazamento. Era realmente um vazamento bastante profundo, né, nessa situação. Tivemos do Twitter, que vazou aquelas senhas, né, aquela uma falha na parte interna do Twitter que vazou, 330 milhões de registros também esse ano, também foi uma coisa bastante grande, né, aqui em geral. Tivemos o Equifax, né, que vazaram 143 milhões de registros, também teve uma coisa bastante grande em relação a isso, que na verdade, o do Marriott, basicamente, é quase que equivalente ao do Yahoo, que teve em 2014, né, que também teve uma quantidade aproximadamente de 500 milhões de registros também nesse item. Então, assim, o maior desse ano realmente foi o do Marriott, né? Tivemos outros menores, né, da British Airways, da própria Dell, agora recentemente, aqui no Brasil, a Sky, né? Tivemos Tivit, né? Tivit, recentemente da Tivit também, né? A Tivit foi menos em relação, assim, em quantidade de registros, mas é uma observação interessante. Ela foi menos em quantidade de registros, mas foi importante em relação de profundidade, porque o que vazou da Tivit não foi, assim, até muitos registros, mas foi
toda a parte interna, a arquitetura de rede, DNS, proxy, né? Proxy, Permita-me falar. O maior problema não foi nem simplesmente o vazamento da Activity, eu concordo com vocês, já vazou muita coisa. Foi o vazamento de credenciais de acesso a servidores de clientes, né, que eles prestam serviço. 29 mil, né? Foram 29 mil, enfim. E para fins educacionais, testaram essas credenciais e várias já funcionavam ainda, né? Para fins educacionais, testaram isso aí. Eu fiquei sabendo que testaram vários. Tá. E aí, logo que aconteceu o vazamento da Activity, a gente começou a ver uma série de vazamentos que foram derivados do vazamento da Activity, né? Que aí as pessoas usavam as credenciais que estavam vazadas para fazer outros tipos de ataques. Então, teve assim, depois, né, uma leva de vazamentos em relação a isso. E aí tivemos vazamento que não foi também teve aquela questão do SERPRO, né? O Ministério Público do Distrito Federal está investigando que era acusado até de vender dados, né? Isso é mais no começo do ano, né? Teve nessa... Isso, em maio de 2018. Exatamente. Foi até uma preocupação do governo federal, porque tinha muita informação ali de vários órgãos do governo, né? O interessante é que nós temos órgãos públicos também envolvidos em leaks, né? Sim. E só para complementar, Sudré, desculpa te cortar de novo, eu tô parecendo uma faca hoje, cortando tudo. Mas, assim, é porque eu sem querer, eu criei um neologismo, cara, porque esse negócio, a invasão, enfim, o leak da Activity, foi a primeira vez que eu vi que um leak que criou o chamado fork de leak, né? O cara tá fazendo fork de leak, ou seja, o leak que eu fazendo vários forks de vários outros leaks. O do Banco Inter foi um vazamento grande, eles negaram o tempo todo, só que não sei quem viu, essa semana eles fecharam um acordo com o Ministério Público. 1,5 milhões, né? Não foi muita coisa, não. Até que não foi muito, exatamente, mas assim, para mim é uma confissão de culpa, né? O cara, se o cara fechou não vai pagar R$1,5 milhão porque achou que não é verdade. Vou pagar R$1,5 milhão aqui só porque eu tô bonzinho hoje, eu vou pagar. Então, assim, claramente aconteceu, né? Não tem isso, né? Tivemos aquela vazamento dos CPFs aqui exposto num servidor também, que foi bastante aqui no Brasil, especificamente no Brasil. A gente ainda não... Tem uma suspeita que era de uma empresa chamada Alibaba Consultas, mas não está confirmado ainda. Mas, de qualquer forma, era um servidor que estava na internet, que estava aberto, né, e tinha lá 50 milhões de brasileiros lá, com CPF, um monte de informação a mais. Lembrando que é sempre interessante consultar aqueles sites do tipo haveibeenpounded.com ou algum outro site que seja correlato a esse para saber se o teu e-mail está nas listas recentes de vazamentos. Né? Geralmente... Oi? Se eu não me engano, o Jonathan listou umas 3 dessas aí lá no nosso canal na época que rolou, né, Jonathan? Você tinha feito o levantamento, você levantou. Depois, se você puder pegar enquanto a gente estava falando aqui, para a gente passar o link para o pessoal, ia ser legal. O seu nome saiu algum link aí, Jonathan? O meu saiu em 2, que eu não vou falar qual que foi, mas saiu em 2. Eu procurei e não achei não, viu? Tem que lembrar sempre, né, pessoal? Geralmente a gente acaba pegando e utilizando o mesmo e-mail para tudo, né? Não a mesma senha, mas o mesmo e-mail para tudo, né? A gente tem e-mail comercial, um e-mail pessoal, e a gente cadastra, né, esse e-mail pessoal, usa para o Facebook, usa para, enfim, né, uma série de coisas, Twitter, LinkedIn, e vai usando, né, esse e-mail. O que acontece é que se tem algum vazamento, e o pessoal também tem um péssimo hábito de usar a mesma senha para todos os serviços, né? Esse é um péssimo hábito. Um péssimo hábito de usar a mesma senha para todos os serviços. A partir disso, o que acontece, né? A tua senha, muitas vezes, ela não vaza do teu e-mail, né? Porque, geralmente, o e-mail, eles estão muito... comprometidos a não deixar esse tipo de informação vazar, mas ele vaza de algum serviço paralelo que você usou o teu e-mail, que você cadastrou e colocou a mesma senha sua lá, que muitas vezes não é uma senha tão forte, ou mesmo sendo uma senha forte, tem o bendito administrador do site, às vezes salva lá em texto puro, né, as senhas, que acontece muito. Então, o que adianta você ter uma senha de 64 caracteres se ela está salva em texto puro, né, no banco? Então, não adianta nada, né? Uma coisa interessante dessa questão de vazamento de senhas, uso de senhas, não sei quem chegou a ver, eu recebi várias reclamações aqui de usuários que recebiam um e-mail de uma pessoa alegando que tinha invadido o computador dela, que sabia qual era o e-mail dela e que tinha copiado algumas fotos íntimas dela e tal.
na verdade, não tinha copiado nada. Na verdade, era uma engenharia social, o cara simplesmente sabia de uma senha que foi vazada num certo site, e era uma senha verdadeira mesmo, a pessoa ficava assustada, e aí fazia tipo um esquema de extorsão para poder chamar a pessoa para pagar alguma coisa. Ela ameaçava mandar fotos íntimas para os 15 amigos mais próximos da pessoa, quer dizer, usando exatamente o vazamento de senha em relação a isso. Então, assim, é bastante coisa. E assim, acho que todo mundo concorda comigo que 2019 não vai ser mais simples que 2018, né? Acho que vai ser mais complicado ainda que 2018. E aí, só estendendo, aí já o Gustavo, já botando o Gustavo também na conversa aqui, que a gente tem até 2020 para as empresas se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados, né? E a partir de 2020 o negócio vai ficar bem mais complicado para as empresas. Né? Na verdade, eu acredito que esses vazamentos, eu entendi essa cronologia que você passou, dessa questão de sequestrar dados e não querer pagar resgate, então esses dados eles vazam. Mas vale lembrar apenas uma retrospectiva legal que o Marco Civil da Internet ele trouxe, na verdade foi o decreto 8771, que ele fala no artigo 13, ele fala justamente sobre padrões de segurança e sigilo de registro, dados pessoais e comunicações privadas. Lá no inciso 4, ele já fala, né, que esse armazenamento, essas questões devem garantir a inviolabilidade dos dados, utilizando, inclusive, encriptação e outras medidas de proteção equivalentes. Então, é inadmissível um administrador ou um CIO, whatever, ele guardar as senhas, por exemplo, como o Júlio falou, em texto claro. Isso aí essa é garantia de responsabilização da empresa por eventual dano que esse vazamento venha causar. É bom lembrar isso daí, né? Porque mesmo sem lei geral de proteção a dados pessoais, se um eventual vazamento me prejudica, me causa um dano moral ou um dano material, eu posso sair em busca da reparação desse dano. Certo? Agora, não precisava de lei para isso. Mas lembrando que já existe regramento para que se tomem todos os devidos cuidados com esse tipo de dado de informação. Muito antes da lei 13.709. Já existia no decreto 8771, que a gente tem, que vem regular o Marco Civil da Internet, que é de maio de 2016. Pode falar, Gilberto, você te cortei. Você sabe assim, que eu estou estudando, né, há algum tempo já essa situação, e sabe que eu acho que vai ser o maior desafio para as empresas? Não vai ser exatamente, já é um desafio grande elas se adequarem se prepararem para a lei, né, para a Lei Geral de Proteção de Dados. A empresa já é um grande desafio, mas acho que o maior desafio que as empresas vão ter não vai ser a adequação interna, vai ser a relação dela com os parceiros ou terceiros que ela tem que distribuir os dados para os terceiros, por algum motivo. Imagina que você tem um parceiro que você tem que passar alguma informação e você tem que garantir que aquele parceiro tenha o mesmo cuidado que você tem com os dados. Né? Então, ou seja, quando o dado está dentro da empresa, é relativamente mais fácil da empresa cuidar, tratar daquilo, dar o tratamento adequado, com criptografia, com o que quer que seja, né? Com a parte de acesso, controle de acesso, tudo mais. Agora, quando o dado sai da empresa e vai para um terceiro, né? E aí o negócio começa a ficar mais complicado, porque agora você tem que revisar contratos, os contratos que você tem com terceiros, para que os terceiros tenham a mesma nível de segurança que você tem. Porque se vaza um dado do terceiro, vai acabar respingando na empresa principal, dependendo do tipo de contrato que você tem. Então, é um negócio bem complicado. Acho que o desafio maior das empresas vai ser essa contaminação, se eu pudesse chamar desse termo assim, do dado em outras empresas que estão fora. Acho que vai ser mais complicado. Na verdade, Gil, você já vai colocar isso no seu contrato original, você originalmente contratando com qualquer empresa que venha ter acesso ao seu ambiente informático, ou você vai ter o que as empresas fazem, que é ter o NDA, né, o Non-Disclosure Agreement, né, o NDA, que é um acordo de não divulgação a um termo de sigilo, ou o nome pouco importa. A questão é que ele tem que prever justamente que se a empresa vier a ser, né, obviamente, caracterizado que partiu dela o vazamento, ou que ela não tomou os cuidados, e o vazamento, ela foi mecanismo ou ferramenta para esse vazamento, pode ter até uma sanção, que a gente fala de cláusula penal nesse termo, ou até mesmo se o rompimento do contrato, sem penalidade, sem, né, prejuízo
de você vir a responder criminal e civilmente. Então, tem que se tomar muito cuidado e fazer esse tipo de blindagem jurídica, porque pode todo mundo vir a responder por isso também no processo. Agora, o que mais a gente tem notado é a utilização de documentos esparsos, como esse NDA que a gente fala, para assegurar. A empresa ela entra para trabalhar no cliente, o cliente fala, assine isso aqui, antes de qualquer coisa, assine isso aqui. Então, é interessante isso daí. A gente fala dos vazamentos, né? Mas assim, a gente até eu esqueci pelo menos de comentar o vazamento que até foi divulgado hoje no New York Times lá, em que o Facebook deu acesso a 150 empresas aos dados completos. E aí não estamos falando só de dado da pessoa, login, mas as mensagens. As empresas tinham acesso até às mensagens que as pessoas trocavam entre si dentro do Facebook. Ou seja, o negócio, assim... Né, lembrando que não é a primeira vez, né? Não. Exatamente. Né? Esse ano, acho que foi a 5ª vez que o Facebook foi envolvido em alguma coisa dessa natureza, né? E é legal falar que foi a forma que o jornalista falou, essa matéria do Globo News, aí do Globo News, ele falou como escambo de dados pessoais. Eu achei fantástico. Era exatamente isso. Ela entregava os dados dos clientes dela e recebia de outros clientes. O que, na verdade, não seria, digamos assim, legal, porque eles estão fazendo a troca ali de dados de clientes. Só que o cliente não estava ciente disso, o que tornou, aí sim que tornou ilegal, né? Porque você assinou, disse ok lá naquela mudança lá e cagou porque estava escrito, que é o que todo mundo faz, ninguém lê. E, né, deu merda. Mas se o contrato não estava claro, também é uma falha. Então, o cara tinha que ter claro no contrato que eu estava autorizando que ele compartilhasse meus dados com terceiros. Assim, então, agora, pessoal, compartilhar dados de nome, né, relacionamento de amigos, agora compartilhar dados, as mensagens que eu trocava com as pessoas, cara, é um negócio, assim, extremamente... Mas provavelmente o contrato estava claro, é que o pessoal não lê. Você coloca lá, eu li, eu aceito os termos e pronto. Ninguém lê. Pessoal, rapidinho, só lembrando que no contrato você tem um princípio que a gente fala da pacta sunt servanda, ou de que o contrato gera lei entre as partes, beleza? É isso daí que vocês estão falando. A grande questão de nós termos uma lei de proteção dos dados pessoais vem justamente exigir algumas coisas antes que essa cláusula seja válida. Embora, como o Gilberto falou, a lei vai entrar em vigor 18 meses, né, após a publicação. A publicação ela aconteceu em agosto de 2018, né? Então, assim, por que dessa lei, se eu já tenho cláusula contratual, você aceita ou você não utiliza o produto? E pelo contrário, a lei vem dizer que você, primeiro, permite exclusão dos seus dados e que eles sejam excluídos, e não seja que nem o caso do Google, que ficou gravando o Wi-Fi com o carrinho do Google Earth pelo mundo inteiro. Os Estados Unidos deram a ordem direta, mandou apagar o HD, os HDs que continham informação, o Google falou que apagou, e depois encontraram os HDs armazenados num hangar lá da vida. Então, assim, é que você efetivamente exclua os dados e que você também diga claramente, de forma transparente, que a utilização dos dados pessoais será feita desse cliente, desse consumidor, certo? Lembrando que não é mais usuário, esquece o usuário, é consumidor ou cliente, certo? Que, inclusive, a prestação de serviço a título gratuito é fornecimento de serviço dentro do Código de Defesa do Consumidor. Problema nenhum com isso, certo? Então, lembrando que, mas a cláusula fala, pouco importa, ela tem que estar aderente à lei. Hoje não dá para exigir pelos 18 meses. Agora, muito mais como é que você olha para isso à luz da Constituição, que garante a privacidade, garante isso, garante aquilo. Você está relativizando um direito fundamental. Você está dizendo, olha, se eu concordar na cláusula, então pode acontecer. Não, gente, espera aí. Tem que entender isso melhor, certo? Então, muito além, estava previsto, podia até estar. O Facebook falou para mim o que ia acontecer quando eu clicasse eu aceito. Vou compartilhar com parceiros. Quais parceiros? Vai compartilhar o quê? Só meu CPF, meu nome? Ou vai compartilhar também o tamanho da minha meia? Entende? Então, essas questões devem ser muito bem analisadas. Mas, de novo, essa lei não está em vigor ainda, né? Mas é só para vocês entenderem que quando ela entrar em vigor para frente, esse papo de tá lá, eu aceitei, tá valendo, e muito mais, pode até estar valendo, mas está de acordo com a Constituição? Não está? Então não quer dizer que o fato de você aceitar
você está abrindo mão desse direito seu constitucional. Isso não quer dizer isso, não. E pelo contrário, está assegurado, e se a empresa realmente causar um prejuízo, você corre atrás. Certo? Só assim, para ficar bem claro, que às vezes falar, poxa vida, aceitei o termo, fim da linha, né? Tenho que aceitar o vazamento de dados e o escambo com as minhas informações. Não, muito pelo contrário, entende a situação e propõe a ação se você achar que te causou algum dano. Obviamente, o dano tem que ser provado. Outro foco técnico também da LGPD, nesse ponto, é a questão da rastreabilidade desses dados que são compartilhados. Porque no momento que você, como você comentou, que eu quero que apague meus dados que eu compartilhei com o Google, aí o Google vai falar que compartilhou com o Facebook, que compartilhou com a empresa X, com Z e com K. Toda essa rastreabilidade desse dado, ele vai ter que ser apagado também. Agora, imagina como vai ser feito isso, cara, esse controle. Né? E assim, aí, como é que vai ser provado que isso fez? Cara, isso é um problemão. Assim, pedir, ordenar e mandar, baixar a lei é uma coisa. Outra coisa é você conseguir fiscalizar e efetivar que realmente está sendo cumprido. É muito complicado isso aí. Até dentro da empresa, né, senhor? Porque você tem vários níveis de acesso dentro da empresa e tem níveis de acesso que podem ver aquele dado, tem níveis de acesso que não pode ver. Então, assim, é bem controlar essa situação, né? Desculpa. Isso, sim, que a gente está falando de grande empresa que, assim, o cara paga e resolve. Agora, e a padaria de seu Zé na esquina que tem lá a fichinha cadastral do pessoal lá de débito, né? O cara vai lá, compra toda semana e no final da semana paga. Ele tem os dados do cara, onde ele mora, telefone, né? E esses dados estão lá. Como é que o cara vai garantir a segurança disso, de acordo com o que a legislação está pedindo, a salvaguarda desses dados criptografados? Bicho, isso aí para a pequena empresa vai ser um choque fantástico para o cara se adequar a esse tipo de coisa, né? Eu não vejo opção à frente de como médias e pequenas empresas conseguiriam se adequar até 2020 para essa situação. Eu não consigo imaginar uma maneira que elas consigam fazer isso. Eu não sei vocês, né? Mas... Eu vou contar para você um caso. Eu acho que eu já contei. Numa visita que eu fiz aí à Inglaterra, eu conversei com algumas pessoas que eram responsáveis pelo controle. E eu fui para lá faltando um mês ou menos de um mês para a GDPR ser aplicada lá. E assim, a gente acha aquela coisa de brasileiro, né? Que a gente deixa tudo para a última hora, cara, isso é conversa, né? As grandes empresas britânicas estavam lá na época consultando e debatendo para ver como que eles iriam fazer para se adequar à lei. Porque lá existe um órgão que é de apoio, um pouco diferente aqui no Brasil, né? Que era mais coercitivo, né? Isso, talvez seja essa palavra. Mas é regulador, digamos assim. E lá não, ele não é só regulador, como é também de apoio. E estava dando esses apoios às empresas. E falou, não, o pessoal está correndo atrás agora. Menos de 30% migraram. Era, assim, sem querer falar o dado muito específico, eu não posso. Mas era mais ou menos isso aí. Então, assim, à luz de um mês de aplicar. Agora, imagina como é que isso vai ser no Brasil. Cara, na boa, não tenho nem ideia. Alcion, então, sobre o que você falou, essa questão da agência reguladora, na lei 13.709, que é essa lei geral de proteção dos dados pessoais, no capítulo 9, artigo 55 e seguintes, até o 59, ele tem a questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Acontece que esses dois órgãos, eles foram vetados. Então, esses artigos, eles não existem, eles estão vetados. Então, há um movimento político-judiciário aí para que se permita a criação dessas autoridades, porque senão eu tenho uma lei que pode não produzir resultados, argumento deles, tá? Eu tenho uma lei que pode não produzir resultados porque eu não vou ter ninguém fiscalizando efetivamente e objetivamente a aplicação dessa lei. Então isso está em discussão. A justificativa disso aí foi porque quem tem que criar por lei, até sabe, tem que ser o executivo. E quem tem que controlar tem que ser o executivo, e não... Porque é órgão do executivo, sim. Exato. E então o pessoal do legislativo não podia ter imputado a criação disso aí. Então a ideia de ter vetado essas duas as agências, nas criações desses dois órgãos, foi porque o Temer falou que ia criar, mas essa bomba ficou para o próximo presidente, no caso. Isso. Mas assim, vai ser criado, vai. Ainda tem 12 dias aí para criar, né? Tá, né? Não, mas brincadeiras à parte, então esses órgãos, espero em Deus que eles também orientem e deem suporte às empresas, né? Bom, galera, meio que voltando aqui para o nosso tema também, né? A gente deu uma desvirtuada, assim, acho que a gente dá uma encaminhada.
Eu lembro da nossa brincadeira que 2016 não acabava. Lembra, o pessoal do Secret Call? 2016 está longe para acabar. Aí 2017 já começou com a WannaCry, né? E terminou 2017 mais tranquilo um pouco. Bicho, 2018 veio com gosto de sangue, né? O finalzinho, cara. Tipo assim, o cara já batendo e paulada, como essa do Facebook que você falou. E tem até um que o Jonathan estava comentando mais cedo aqui sobre o vazamento de dados da Sky, né, Jonathan? Você queria falar um pouquinho sobre isso? Foram vazados mais de 30 milhões de contas, né? Nos servidores Elasticsearch, que é tipo um servidor de buscas. Foi para a Sky Brasil e Activist. Activist não conheço, não. Se você conhece. Essa Activist foi aquela que vazou os dados que a gente acabou de comentar aqui sobre vazou os dados de clientes e tal. Esse aí foi um dos forks de vazamento, né? O fork de vazamento de dados foi um deles. Só um dos servidores tinha quase 400 gigabytes de dados. Imagina, né? 400 gigabytes de clientes da Sky, né, cara? Realmente é uma pancada. Imagina você lá. A gente que tem esse conhecimento pouco procura, né? Tava até falando aqui no chat com a galera. O pessoal tava falando assim, pô, tem que tomar cuidado com esses negócios aí, Lost My Password, né? O cara chega, entra aqui seu e-mail, seu senha, que eu vou dizer que vazou, né? Ou não. Então tem que tomar cuidado para não sair digitando senha em qualquer site desse, que é perigoso. Tem que buscar uns mais confiáveis, que a gente vai fazer um apanhado que a gente até listou, e até o Jonathan também listou lá no nosso canal. Fazer um apanhado e vamos colocar nos comentários do canal aqui os que são, ou que podem ser confiáveis, né? Porque a gente não pode também depositar ficha nem em grandes empresas. Mas, assim, é bom para você olhar lá, ver se já teve algum tipo de vazamento ou não. Porque vários deles são para verificar se seu e-mail existe, né? Se uma senha que está sendo usada para criar word lists. Então, tem vários tipos de ações que o pessoal faz somente para capturar dados aí na internet. Pois me fala um momento. Tranquilo. Veio, procurei. Falei. Vamos. Porque deixaram o servidor público, né? Dessa. E não usou nenhuma criptografia. Do Elasticsearch você tá falando, né? Criptografia. Não foi só dele, não, cara. O pessoal usou muito aí o Shodan para fazer busca por uma vulnerabilidade do Elasticsearch. Isso eu achando um monte de empresas que utilizam que estava aberta para geral, né? Eu acho que eu soube até uma notícia disso aí. Uma das questões essa do CPF aqui, nacional aqui, que tinha o banco estava completamente aberto no site. Cara, desculpa, Gilberto. Aí tentaram localizar quem era a empresa, não sabiam, entraram em contato com o provedor, que era responsável pela hospedagem, avisaram os caras para depois. O banco ficou aberto, acho que 15 dias, ou mais até conseguirem localizar quem era a empresa para depois fechar o banco. O problema desses vazamentos de dados é a API do Shodan aí quase de graça, entendeu? $5 na Black Friday. Esse que é o grande problema. Os caras pagam $5, compram acesso à API do Shodan, né? Compra a versão premium e, cara, 24 horas procurando coisas. Quem pagou, levanta a mão aí no vídeo. Né? Lógico, né? Quem que não tem o Shodan, o premium do Shodan? E assim, é para a vida toda, é $5. É $5 para a vida toda. Você imagina o que um bom programador aí com fundamentos de segurança da informação não faria, né, com essas buscas do Shodan? Porque, cara, ele tá aí indexando coisa 24 horas por dia, meu Deus, se você começar a pensar no absurdo que é o Shodan, esses dias atrás, eu não lembro, esses dias atrás teve só, assim, sem querer sair muito do tema, mas, bom, vocês sabem que o Shodan, obviamente, indexa dispositivos conectados à internet, IoT, embarcados e qualquer coisa, né, obviamente qualquer coisa tem IP. Esses dias atrás o pessoal estava fazendo uma campanha lá para o canal daquele youtuber lá, o youtuber com o maior número de inscritos do mundo, que é o PewDiePie. Eles estavam fazendo uma campanha para o PewDiePie continuar tendo o maior número de seguidores do mundo, e eles, se não me engano, eles enviaram essa campanha para mais de 35 mil impressoras, que eles encontraram provavelmente no Shodan, né? Porque um dos únicos lugares que faz esse agrupamento de dispositivos, né? Lógico, ou Shodan ou derivados, né? Mas esses buscadores que indexam IoT, né? Que indexam embarcados e coisas do tipo. Eles... Oi? Melhorzinho, não? Será que não tinha um motivo melhorzinho, não, para fazer esse tipo? Pra você ver, então, qualquer coisa banal, né? Então, o que aconteceu? Eu até falei assim, pô, eles estragaram a brincadeira, né? Por causa de um negócio bobo.
Porque agora saiu na mídia, né? Agora que saiu na mídia, provavelmente o pessoal, a maioria de quem foi lesado por esse ataque, entre aspas, aí vai tentar arrumar, né? Vai tentar consertar essa falha. Mas o que acontece é que eram impressoras, geralmente impressoras antigas, são ligadas à rede, né, de cara para a internet, e que tinham função de imprimir pela rede, né? E tem um software de exploração de impressora, que é o Pratt, né? Que serve justamente para isso, para fazer esse tipo de... É um framework que serve justamente para fazer ataques relacionados a impressoras. E isso misturado com o Shodan vira uma bomba, né? Porque você tem lá todas as impressoras vulneráveis, um software que automatiza ataque para a impressora. Então, isso pode ser utilizado, extrapolado para diversos outros segmentos, para diversos outros dispositivos, que é o que acontece, né? Mas o lance é o Shodan, né? O lance são esses dispositivos, esses buscadores que indexam informação dessa maneira aí, baseado por porta, por IP, por serviço. Aí sim o negócio fica feio, porque assim você consegue grandes quantidades de alvos simplesmente com uma busca, né? Antigamente a gente ainda tem os Google Docs, né? Os Docs do Google, mas eles não têm a precisão absurda que a gente tem no Shodan, né? Que indexa por serviço, que indexa por palavra-chave específica, né? Por banner e coisa do tipo. Exatamente. Até por local, né? Por range de IP, por banner do serviço, né? Por porta e por banner, enfim. Assim, acho que tem algumas perguntas lá, você quer... Pode puxar as perguntas aí, Sudré, se você tiver na mão, porque eu não anotei aqui, não. Eu não tenho aqui do... aqui. O Henrique Machado pergunta se tem alguma pena hoje em dia para uma empresa que diga que seus dados estão privados e vazam, né? Ou seja, existe isso. E aí, o Gustavo, acho que é melhor para responder aqui. Gustavo, é mesmo o próprio caso do Banco Inter, né? Provavelmente. Olha, depende muito, assim, existe alguma pena, então nós estamos falando efetivamente de crime, né? E aí, nós temos alguns tipos penais que falam sobre essas questões. Como, por exemplo, tem uma seção 4 do Código Penal, por exemplo, que fala dos crimes contra a inviolabilidade de segredos, que é a questão da divulgação de segredo, violação de segredo profissional. Aí tem a questão também da invasão de dispositivo informático, dentre outros. Então, se eu estiver falando de um crime, eu tentaria verificar se a conduta da empresa entrou dentro dessa tipificação criminal. Agora, se eu não tiver um tipo criminal para aplicar, não é crime. Mas isso não exclui a esfera civil. Ou seja, eu buscar a reparação do meu dano moral ou material se eu tiver tido. Por exemplo, alguma informação que vazou, com uma informação sensível minha, que revelou minha estratégia de mercado, isso me gerou um dano material, excluindo a esfera penal. Eu posso, obviamente, processar por isso também. Então, tem que ver isso daí. Agora, crime, eu só posso aplicar se ele já existir. Se ele não existir, eu não posso aplicá-lo. Então, tem que ver se ele existe no Código Penal ou não. Mas, sobre isso, eu tenho esses 3 tipos que eu falei para vocês. E tem, obviamente, a questão de inviolabilidade de correspondência, mas aí fica bem fechada essa questão ligada a dados ou não, né? A questão acerca de danos morais e materiais, o problema é você fazer a ligação entre o dano material e o vazamento da informação, né? Vamos supor que você tem um vazamento da informação e que algum indivíduo mal intencionado utilizou essa informação para, sei lá, criar uma conta no seu nome ou, enfim, assinar um serviço no seu nome. Dali 6 meses você está com o nome lá inscrito no Serasa, né? O que a gente chama isso no direito é nexo de causalidade, né? Eu tenho que provar que o dano foi causado por aquela conduta, então esse é o nexo de causalidade. Roubaram o seu cartão, né? E aí usaram o seu cartão para fazer uma compra. Mas vazou da onde, né? Você tem que provar que vazou daquele... Exatamente. Isso. E daí é o que fica quase impossível de fazer, né? A questão. O Henrique ainda ele fala que ele enviou uma mensagem para uma empresa perguntando se tem alguma recompensa para falhas críticas. Eu vou fazer minha observação, depois abrir para o comentário de vocês, mas assim, essa questão de entrar em contato com empresas perguntando sobre falhas é uma questão, na minha opinião, bastante arriscada, porque a empresa pode achar que você está preparando uma situação de achaque ou de algum tipo de pedir algum tipo de recompensa. Então, assim, se a empresa tem um bug bounty, um programa de bug bounty, é bem mais tranquilo, que aí ela está aberta e ela tem um canal oficial para receber
vulnerabilidades. Agora, se ela não tem, esse tipo de approach extremamente arriscado. É bem sensível. Inclusive, Gilberto, lá no canal da Extreme Security, que eu faço parte também, a gente falou sobre bug bounty numa determinada hora do Hangout. Nós conversamos sobre isso, o pessoal tinha dúvida, falou assim, mas e se a gente acha uma vulnerabilidade na empresa e a empresa não tem sistema de bug bounty? Eu falei assim, filho, se ela não tem um sistema de bug bounty, você não deveria nem estar procurando vulnerabilidade naquela empresa, porque o simples fato de você estar procurando vulnerabilidade naquela empresa, eu acho que, dependendo da situação, já entra como um crime de invasão de dispositivo informático. Dependendo da situação. Você tá na roda. Oi? E descobrirem que é você tá... Exatamente. Inclusive, um dos nossos participantes do grupo teve problemas judiciais exatamente por isso, né? Por conversar e apresentar as informações das falhas, e depois ele foi acionado judicialmente, né? Por conta da falha que ele apresentou. Então, observem. Provavelmente até embasado na Lei Carolina Dickmann, né? Se eu não me engano. Não, eu falo assim, desse tipo de questões, a Lei Carolina Dickmann está aí para exatamente embasar. E tem a questão a lei de invasão de dispositivo informático, né? O Martinelli pode falar melhor do que eu, né? Mas o simples fato, assim, até, se eu não me engano, eu estava conversando, porque a minha senhora também é advogada, então, exato, muito complicado. Vixe, é perigoso, vixe, não vou nem entrar no mérito. Vai que ela tá assistindo, né? Mas a questão é a seguinte: diz na lei que qualquer tipo de tentativa de quebrar algum dispositivo, alguma segurança implementada em servidor, dispositivo ou microcomputador, já é considerada como crime, né? Então, o simples fato de você chegar num portal lá de login e senha, e colocar o login e senha admin, mesmo que seja padrão, e logar, você está cometendo um crime. Você já cometeu um crime. Se ele logar, já era. Porque você está, por mais fraco que seja, aí o Martinelli pode embasar ou não, ou pode discordar, né? Que ele que é o advogado, né? Mas por mais fraco que seja o mecanismo de autenticação, está previsto lá que qualquer subversão de mecanismo de autenticação é considerado crime. Mesmo que seja senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Mesmo que seja login admin e senha admin. Porque você está passando aquele mecanismo. Aquele mecanismo foi feito e está lá para não deixar você acessar a informação. Se você colocar uma informação que não é sua, não te pertence, e que você está usando para acessar uma informação alheia, mesmo que seja muito simples o login e a senha, mesmo assim é crime. Então, Júlio, olha só, essa é uma questão, cara, que muito delicada. Por quê? Porque existem juristas que falam, por exemplo, né, se eu não coloco senha no meu celular e a pessoa tem que rodar a tela para o lado, ela bypassou algum mecanismo de segurança? Né, a gente entende que não tinha senha. Sim. Mas existe uma discussão se seria ou não. Mas eu estou pegando esse gancho para falar, de repente, uma senha padrão também pode ser entendido como, olha, você não definiu uma senha. Você pegou uma senha padrão e você não definiu uma senha para esse dispositivo. Então, eu não tive violação de dispositivo informático. Uma visão muito interessante. Eu tive a utilização de uma informação pública, divulgada na internet, que está aí para todo mundo ver, e você não mudou, meu caro, assumindo o risco do resultado que foi produzido. Esse é um ponto. Mas aí eu te falo que é uma ampla discussão doutrinária e que poucos autores se aventuram nisso. Mas quando você falou que o simples fato de eu tentar, olha, o simples fato de você tentar não seria o cometimento do crime de invasão de dispositivo informático. O que você falou tem relação com o parágrafo 1º do artigo 154A, que ele fala que na mesma pena do crime, quem produzir, oferecer, distribuir, vender ou difundir dispositivo, você que é hardware, né? Ou programa de computador com intuito de invadir dispositivo, aí beleza, também comete esse crime. Esse parágrafo primeiro foi muito criticado, inclusive, porque ele penaliza os pentesters. Pentesters, Porque você cria técnicas, às vezes, que você quer invadir. Você gera programas para invadir. Aliás, determinada empresa tem determinado conjunto de segurança implementado e uma ferramenta, de repente, que você tenha, seja necessário customizá-la. Sim. Isso é normal. Fora então, todas as empresas que desenvolvem ferramentas para técnicas, né? Exatamente. Então, o parágrafo primeiro,
ele acaba, como é que eu vou dizer, ferindo a livre iniciativa privada aí do mercado, entre outras coisas que a gente tem também, entendeu? Constitucionais. Então, mas tem que tomar cuidado com isso. Por isso que a gente sempre fala, faça contrato, faça o NDA, faça tudo isso. Aí você vai se blindando. Na minha visão, o que eu imaginava acerca dessa lei é que é o seguinte, mesmo sendo uma senha padrão, o fato de você ter acesso a informações que você não deveria ter, que estão sobre um sistema de proteção, mesmo que seja ínfimo, seriam caracterizados como crime, né? Isso que eu entendi da senha, mas provavelmente tem discussões e doutrinas diferentes. Várias. A famosa palavra depende dentro do meio jurídico. Depende. A palavra depende arrebenta com tudo, né? Mas, pessoal, eu posso falar na realidade o que acontece? Bom, vamos lá. Gilberto, calma, segura o coração, calma. Assim, eu e o Gilberto, a gente tem amplas discussões jurídicas sobre isso, porque é legal a lei... Eu sou cartesiano, aí o cara fica dando volta, bicho. É cartesiano o negócio, meu. Então, vamos lá. Nós temos a lei e a gente tem também a questão prática do direito, principalmente do direito penal. Então, aí o ministro Marco Aurélio, quer dizer, aí vem o Código Penal e fala que é crime. Aí eu tenho uma leizinha, né, uma lei 9.099. Lei marota, sim? Uma lei marota, uma lei que foge ao Código de Processo Penal, que ela é do Juizado Especial Criminal, e é para crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, crimes que têm pena máxima ali de até 2 anos, né? E aí você tem uma questão do Código Penal que esse crime, por exemplo, ele é de 3 meses a 1 ano e multa. O que eu quero dizer com isso? O crime de invasão de dispositivo informático, ele é de competência da Lei 9.099, Juizado Especial Criminal. Esse Juizado Especial Criminal, antes do juiz dar uma sentença, nós temos 3 institutos, que é o quê? A composição civil de danos, ou seja, as partes, né, o suposto autor do fato e a vítima podem entrar num acordo ali pecuniário mesmo de dinheiro e acabar com o processo. Aí o juiz nem julga, tá, galera? O juiz já acaba o processo ali. E também tem a questão da transação penal. A transação penal é um direito subjetivo do réu. O que eu quero dizer? A vítima não opina, ela fica muda na audiência olhando isso acontecer. É a hora que o Ministério Público olha para a infração e fala, olha, se você pagar R$200, esse crime vai ser arquivado, você não pode reincidir em 5 anos, você não, entendeu? E aí ele fala e acaba o processo, certo? E aí se o réu, né, se o suposto autor do fato, como é chamado nessa lei, ele aceitar, o processo morre ali. Aí se não houver composição, a composição depende da vítima querer. A transação penal não depende. E a suspensão condicional da pena também é uma questão que o réu pode aceitar. Se nenhum dos 3 tiver sucesso, aí que a gente vai para uma sentença. Aí que vai, e a sentença ainda pode absolver, lembrando, né? A sentença vai condenar ele, então, a 3 meses e tal, enfim. Mas isso não é uma pena que a gente vai ter aí, a detenção. Então, a gente não vai ter o cara na prisão por isso, né? Mas o que eu quero dizer? Que é muito difícil um suposto autor do fato não aceitar essa transação penal, por maior que ela seja, né? Porque é uma série de benefícios que ela tem de forma acessória para ele. Enfim, então o que eu quero dizer é que a gente nunca talvez vá ver uma sentença sobre esse crime, porque essa lei permite essas 3 institutos chamados por alguns de facilidades, e aí então você não tem uma sentença falando que invadiu o dispositivo e tal, entendeu? Você não tem essa verificação. Você é extinguido antes da conclusão, né? Exatamente. Não, na verdade, ele é extinto dentro do processo penal. Só que antes do juiz analisar as provas, o caso concreto, e efetivamente proferir uma decisão. Sim. Resumindo, vai dar uma cesta básica e resolver o negócio, entendeu? Não, Gilberto. Já tem uma resolução do CNJ que impede que acabe em cesta básica. Mas vai ter algum tipo de pecúnia aí, alguma coisa pro réu. Desculpa, galera, acabar com a fantasia aí de vocês, mas né? Você sabe quando pega o molequinho fumando maconha, ele tem que fazer o nome? O Saiba. Aí tinha que ter um Saiba dos Rakudo também. Assim, já não pode invadir o computador, entendeu?
Porque você vai lá, né, durante, se não me engano, são 3 meses, alguma coisa assim, né? E daí você vai lá toda semana. Não finge que você não conhece, não, que você tá sabendo demais. É o que eu falei, minha senhora é advogada também. Eu ouço muitas histórias. Parece só um álibi isso, hein? Isso é só álibi. Sei. Não é não. O Eric até comentou uma coisa aqui bem interessante, que a gente já está comentando aqui, falando também que cabeça de juiz é complicado, né? Não tem uniformidade no veredito, depende da sentença. É aquele negócio, né? Barriga de mulher, urna e cabeça de juiz, você nunca sabe o que vai sair, né? Sempre tem uma surpresa ali, né? A questão exemplo de hoje, né? Exemplo de hoje. Jurisprudência, né? Não tem jurisprudência, tem um monte de cabeça de juiz, você não sabe o que vai sair. Exemplo de hoje. Hoje. Vou fazer igual no canal do Security Cast. Próximo assunto, vamos lá. Isso. Próximo assunto. Então, você vai ganhar um processinho, Gilberto. Por nada. Aqui, tem uma... Peraí, tem uma pergunta assim. O Eric lembrou de um vazamento que aconteceu essa semana, ontem, na verdade ele saiu hoje ou ontem, que a NASA reconheceu o vazamento de dados dos seus funcionários, até comunicou oficialmente aos funcionários, exatamente, Eric, obrigado pela lembrança também, eu tinha esquecido dessa, tá? Que a NASA comunicou aos funcionários oficialmente hoje que tinham vazado uma série de informações dos seus funcionários, comunicou a eles, uma boa lembrança também. Que estranho, né, porque do jeito que o pessoal fala, parece que eles invadem a NASA todo dia. Tem uns caras aí que só essa semana invadiram 7 vezes a NASA. Mas beleza. Virou passeio. A gente não comenta muito. Exatamente. Próximo assunto. Enfim. Teve eu acho que o Air Miller aqui falou sobre o acordo de Wassenaar. Não sei se vocês estão por dentro desse acordo aí. Esse acordo de Wassenaar, na verdade, ele foi estabelecido mais na questão do objetivo para contribuir para a segurança, obviamente, estabilidade, mas focado mais na parte de transferência de armas convencionais, bens e tecnologias. Obviamente que são tecnologias isso também. Focados mais na parte de evitar essas coligações grandes, né? Você troca de tecnologias, aí conheceu muito isso aí com os Estados Unidos, né? Com aquela história de você quer vender avião militar, você vende, mas você não vende a tecnologia, né? Evitando que você consiga passar isso aí e se torne, digamos, o open source aí do meio militar. Da tecnologia militar. Isso aí foi um acordo que foi assinado por diversos países, né? Tiveram vários estados que participaram, né, com políticas nacionais para assegurar que essas transferências não possam contribuir, visando o aprimoramento dessas capacidades militares. E países, assim, falando de grandes países também, tipo gigantes como Luxemburgo, Malta, Suíça, Peru. Não, brincadeira. Mas teve grandes também, tá? Brincadeira, assim. Mas teve realmente Japão, México, Portugal, Itália, teve Estados Unidos, Reino Unido. Quanto à criptografia, né? Mas seria criptografia como tecnologia militar, né? Eu confesso que eu fui procurar, não sabia o que era o tratado, eu fui procurar aqui rapidinho no Google e eu tive a mesma resposta que o Alcion está falando, acerca de poderio militar e de tecnologia militar. Isso já foi falar em algumas discussões, né, próprio da defesa cibernética, né, porque porque acaba que as ferramentas criadas, né, dentro dessas empresas de defesa cibernética são ferramentas de guerra também. Você vai contar, né, seria o quarto, né, esqueci o nome agora, mas a quarta força, né, dentro, né, o ar, a terra, o ar. Agora é o virtual, né? Agora é o virtual. Exatamente, o espaço cibernético, exatamente. Obrigado aí pela lembrança dos nomes. O que o Ari está falando aqui, a criptografia é considerada munição, né? Se exportar criptografia é considerado traficante de arma nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem muita coisa que é considerado terrorismo, né? E que é considerado traição da pátria, crime contra a pátria e coisas do tipo, né? Se você botar o nome Mohammed de alguém, já é considerado traição. Mas sim, interessante. Inclusive, dá até um toque direto para a questão, não sei se vocês se lembram do Stuxnet, né? Daquele vírus lá de 2011, 2012. Claro. Eu lembro dessa besteirinha aí, né? Essa besteirinha aí. Mas assim, falando mais do pessoal que está ouvindo, né? Que ele foi considerado a primeira arma de destruição em massa feita de código, né? Totalmente virtual.
Então, bom, eu acredito que aí eles devem levar em consideração códigos como o Stuxnet e a questão de criptografias também, criptografias, por exemplo, a transmissão de dados sigilosos, comunicação com drone, comunicação com satélite, esse tipo de coisa, provavelmente de extremo interesse dos Estados Unidos e da China, né? A China geralmente é mais na boa, os Estados Unidos faz mais alarde com certas coisas, né? Porque a China, quando ela quer fazer, ela vai lá e faz, ela não pede permissão para ninguém. A China some com o cara. Os Estados Unidos prende, a China some. O cara simplesmente... que nem essa semana, né? Ninguém sabe o que fez e que sumiu. Mas só fazendo uma adendo antes que a gente mude de assunto, não sei se você está sabendo, mas o mesmo hardware que foi atacado pelo Stuxnet sofreu de novo um ataque esse mês. Não sei se vocês estão cientes disso. E foram as mesmas... centrífugas. A centrífuga da General Electric, se não me engano, né? Ela sofreu de novo uma tentativa de ataque. Ocorreu, aliás, foi um ataque efetivo, mas não teve nenhum dano maior, mas eles foram atacados. Tá? Controlador da Siemens também. Foi PLCs da Siemens. Da Siemens, PLCs da Siemens. Boa. Obrigado pela correção. São os controladores, as PLCs ou as CLPs, né, os controlador lógico programável da Siemens, e eles faziam alguns ataques diferentes, não sei se o pessoal se recorda aí, o pessoal do chat, mas ela fazia um ataque onde ela poderia aumentar ou diminuir a rotação das centrífugas, e entretanto os dados dos sensores eles continuavam os mesmos, ela fazia um spoofing nos dados dos sensores, e dizia que a rotação da centrífuga estava a mesma, quando na verdade ela estava aumentando ou diminuindo a rotação da centrífuga, né, o que ele podia fazer. Geralmente, na questão atribuída ao Stuxnet, ele diminuía a rotação das centrífugas, fazendo com que o enriquecimento do urânio não fosse o suficiente para desenvolvimento de armas nucleares, coisa do tipo, né? Mas uma produção que botava ela em ressonância até quebrar a parte interna. Até quebrar, Algumas fizeram isso também. Então, etc. Sim, e o que aconteceu? Foram mais de 1000 centrífugas lá em Natanz, em Bushehr, né, no Irã, e fez fechar, né, o programa o programa nuclear do Irã. Ele ficou fechado. Eu não sei se ele já foi reaberto novamente, mas eu sei que ele fechou o programa nuclear do Irã por um tempo, né, por conta desse vírus. E o interessante é que o Stuxnet está disponível aí na internet, então qualquer um que tenha capacidade de ler aí as 150 mil linhas de código em assembly, que é a maioria, que é o que está escrito lá, né, para a PLC da Siemens, né, porque não é assembly, mas não é x86, né, enfim, pelo menos um pedaço, né, porque um pedaço é em x86, 64 bits, mas o outro pedaço é para os microcontroladores da Siemens. Todo mundo que tiver essa especialização, essa habilidade, pode alterar e pode fazer sua própria arma de guerra aí e disseminar ela. Passa então, suspeito. Mas não é suspeito. Dando continuidade a isso, André, você tem mais algum vazamento aí que você esteja lembrando ou alguma pergunta aí, cara? Não, pergunta, acho que todos que estavam aqui a gente respondeu. Todos conseguiu fechar, né? Aqui. O professor Robson aqui, obrigado pela... elogio aí, obrigado pelo participar aqui, falou que achou bastante legal o canal e acompanha os casts aqui. A gente agradece muito. Valeu mesmo, pessoal. E se puder aproveitar e clicar no like do nosso vídeo aí, e clicar no assinar o canal também, a gente agradece, porque é isso aí que motiva e aumenta, né, os assinantes, que vai dando autoridade ao nosso canal para quem está gostando, óbvio, né? Isso aí. Só para avisar também, a gente tem um canal nosso no Telegram, não sei se o pessoal está ciente, eu vou colocar aqui. É um canal que a gente bate papo lá sobre esses assuntos. Eu estou aqui colocando nesse momento agora. t.me/SecCast oficial. Vocês entram nesse canal aí, tá o link, ou só digita SecCast oficial lá no Telegram, que vocês vão achar a gente lá. Hoje o maior grupo, novamente, né, mesmo depois da tentativa de derrubar, mas novamente o maior grupo de segurança da informação em língua portuguesa. Voltamos ao 01 do ranking, finalmente. E vamos crescer mais. Se puder convidar o pessoal que trabalha no assunto de segurança a entrar no nosso canal, entra lá e acessa lá para a gente bater um papo bem bacana. Isso aí, pessoal. Por favor, aí, deem uma ajuda para a gente, divulguem para os colegas que têm interesse na área de segurança da informação, que sempre tem papos aí, tem conversas muito interessantes lá no nosso canal do SecCast. Independente do nível de conhecimento, né? A ideia lá é aprender e compartilhar conhecimento. Não interessa qual que é o nível de conhecimento de cada um.
Interessa é compartilhar e ajudar os outros. Isso aí. Bom, galera, eu acho que... boa, o pessoal tá lembrando aqui, né, que a gente já tá com já tem uma playlist lá no nosso Spotify, nós estamos no Spotify, nós estamos no Apple Podcasts, nós estamos no Google Podcasts, nós estamos no Tuning Radio, então, assim, tem vários canais aí dentro, quem quiser simplesmente ouvir nosso webcast depois, né, a gente sempre coloca no dia seguinte de manhã, já vai estar upado lá, então quem quiser ouvir no carro nossa voz feia, né, acompanhar aí a gente junto. Por exemplo, um SecCast tipo esse, que a gente não tem muito, é mais áudio, né, a gente não mostra muita informação, é perfeitamente possível você ouvir ele como podcast, né, você pode colocar lá no carro, ou colocar no celular, e ouvir ele enquanto vai para o trabalho, ou enquanto, enfim, né, tá fazendo outra atividade. Então, pessoal, é uma alternativa muito interessante de consumir essa informação aí que a gente está passando. Bom, galera, eu acho que a gente já pode seguir para os encerramentos, né? E, como sempre, está na hora da gente dar as nossas notícias. Galera, eu tive que separar, eu vou ser o primeiro, porque, assim, não sei se vocês sabem, esta terça-feira, né, ontem, foi o dia que a Microsoft lançou o update, né? O famoso update dele, que é o semanal, que é o pesadão. E desse update pesadão, surgiu simplesmente, mesmo com o update, você não está lá, que os pesquisadores, então, porque essa notícia saiu, mas eles não tinham já corrigido, eles estavam para corrigir. Na verdade, que saiu o CVE agora, já devem estar corrigido já. Mas descobriram uma grande falha pela equipe da Kaspersky, que afeta o Windows 10, tá? Mesmo atualizado aí. E ele explora o quê? Permite o acesso completo ao computador, para variar, né? A Microsoft sempre inovando nessa área. Fazendo concorrência com o TeamViewer. Concorrência com o TeamViewer, Microsoft, VNC e tal. Então não bate o Java, né? Ainda não conseguiu bater o Java. Porque se você tiver um Java no Windows, acabou, né, bicho? Aí vai pro barro. Mas... essa descoberta foi a terceira vulnerabilidade por esse grupo de analistas lá da Kaspersky apenas nos últimos 3 meses. Então, o que ela faz? Ela fica dentro do módulo do kernel do sistema e é um bug que é perigoso. E foi realmente uma vulnerabilidade de dia zero, que é essa falha. O maior risco que ela pode apresentar é que ela pode garantir acesso total ao sistema da vítima e o cara pode fazer o que quiser no seu sistema, ou seja, ele vai estar garantido acesso como admin da sua máquina. E aí, essa falha foi afetada e vários computadores na África e no Oriente Médio foram os grandes afetados já, tá? Já tem o pessoal que já está, que foram os grandes afetados dessa vulnerabilidade aí que ocorreu. Beleza? Eu vou passar aqui agora para o Gilberto Sudré, né, acompanhando sempre nossa ordem aí, para passar a notícia dele. Não sei se vai conseguir ser sempre melhor do que a da Microsoft, mas vai lá, tenta sorte. A minha notícia, na verdade, é a notícia dessa semana, né, que até a gente comentou aqui, mas acho que não só pela notícia, mas eu diria pelo conjunto da obra, tem comentado ela aqui, que é o que são, basicamente, os vazamentos do Facebook ao longo de todo o ano. Acho que merece uma citação especial, né, do Facebook pela forma como eles tratam os dados, as vulnerabilidades, acho que ou intencionais ou então não intencionais, né, intencionais de vazamento e venda de dados mesmo ou não intencionais. A gente viu algumas também ao longo desse ano, mas assim, pelo conjunto da obra que o Facebook construiu aqui, não é uma Microsoft, mas chegou bem perto da Microsoft, assim, né, no sentido da quantidade de bobagens que os caras fizeram ao longo do ano, um negócio assim, fora do normal. Então, para mim, o destaque desse final agora de SecurityCast ou são as falhas do Facebook ao longo de todo o ano. Beleza. Vamos lá, Martinelli, você está com a notícia aí para a gente, aí, a última do nosso ano de 2018. A questão de retrospectiva com questão de leaks, na verdade, a notícia que eu queria dar é que estão sendo abertas, desculpa o gerundismo aí, mas existem vagas sendo criadas e vagas de emprego de analista de dados. Por conta, obviamente, né, desse volume de dados enormes que nós temos na internet, a utilização de Big Data, Data Mining e outros, né, mecanismos, surge uma nova posição de trabalho, que é essa de analista de dados.
Então, inclusive, a NASA, salvo engano, estava abrindo vagas desse tipo de analista, porque são pessoas que vão ter a capacidade de lidar, não são dados estatísticos, tá, pessoal? Não é questão de estatística, mas são pessoas que vão ter a capacidade de lidar com dados dentro de uma empresa. Ou seja, Martinelli, tem ferramenta que faz isso automaticamente. Não, galera, a questão não é essa, né? Aí você não tem inteligência nenhuma, é trabalho manual. A grande sacada desse posto de trabalho é você saber trabalhar dados e volumes de dados, certo? Então, é uma coisa que o pessoal fiquem de olho, porque esse tipo de emprego para trabalhar com dados, até por conta dos leaks que nós estamos vendo, eles são postos de trabalho que vão abrir bastante daqui para frente. E aí a gente tem que entender quais são os requisitos desses postos. Pode colocar na lista de dados vagas no Google que vocês vão dar uma olhada. O primeiro site que aparece é o site do CAP, por exemplo. Massa. Vamos para 2009. Vamos lá. 2019, desculpa. 2019 chegando. Não vamos voltar, pelo amor de Deus. Julião, uma notícia aí, mano? Não é bem uma notícia, mas é um software que eu descobri recentemente, um GitHubzinho que eu descobri recentemente, vai ser para fuder, todo mundo vai ter que sair daqui e trocar senhas. É um software que chama Show Me What You Got, que tem referências aí do Rick and Morty, né, do seriado aí, do desenho do Rick and Morty. E esse software, ele é uma compilação online aí daquele... É um softwarezinho que faz uma busca daquela famosa Breach Compilation Leak, que vazou mais de 1,4 bilhões de textos, de senhas em texto claro, em texto puro aí. Eu não sei se vocês tiveram acesso a essa leak. É uma leak aí que circulou pela internet aí uns meses atrás, há um tempo atrás, de mais ou menos 40 GB. Não sei se vocês já ouviram falar dessa leak. As pessoas pegaram, eu não tive Exato. Então, o que esse softwarezinho faz? Ele tem um servidorzinho lá, ele vai alimentando com mais leaks, né, se não me engano, e ele tem esse 1,4 bilhões de senhas em texto puro, mas você consegue fazer o search através desse GitHub. Ele vai dar o começo da senha, o final da senha, o resto asterisco. Mas, para quem trabalha com OSINT aí, reconhecimento, né, e principalmente o pessoal que trabalha com pentest, dá para incluir aí essa ferramenta nas pesquisas diárias aí. Se você conseguiu vazar ali uma lista de e-mails, pega essa lista de e-mails e usa o softwarezinho para ver quais são os e-mails e se tem senhas respectivas associadas a esses e-mails. Beleza, passa o link aí pra gente. Show Me What You Got, o nome do link. Eu não vou passar, não. Eu passo para vocês em off depois, mas não vou passar para o pessoal do chat, não. Vocês procurem aí, porque eu não quero ser responsável por isso. Boa. Mas, gente, é incrível. Assim, você consegue, inclusive, procurar por domínio. Você procura ali @uber.com. Aí tem lá 203 e-mails que tem @uber.com e com senhas respectivas desses e-mails. Então, você coloca ali Faculdade Federal não sei do que, né? F blá blá blá. E vai ter lá alguns e-mails e algumas senhas referentes também. Então, pessoal, usem com moderação aí, apreciem com moderação. Beleza. E aí, Jonathan, qual que é a tua... Vou sair uma pesquisa aqui dizendo que 1/3 dos brasileiros preferem ser roubados do que hackeados, né? Quer dizer, a maioria está com o rabo preso aí em relação aos nudes, né? Rapaz, nude e leak me lembrou Ashley Madison, né? Com os .gov.br lá, bicho. E saiu aqui um bug no SQLite, permitia aos invasores, né, executar códigos maliciosos nas máquinas das vítimas e causar problemas de memória também nos navegadores, né, do Chrome, né? Chrome e outros navegadores também, o Firefox, o Edge também, o Opera também. Foi para todos então, quase, né? Quase todos. Bacana. Bom, pessoal, então acho que já está na hora da gente ir se despedindo, tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o pessoal que está no nosso chat ativo aqui, Eric, o professor Robson, né, o Pig, aí, então, Bruno Laerte está por aí, a galera toda que está participando. Pô, valeu, se eu esqueci o nome de alguém, me desculpe, mas obrigado por estar participando aí. Novamente, eu falo que são essa galera que motiva a gente estar aqui até essa hora, porque estão aqui até essa hora com a gente, né? Edson Pietro também, que está por aí.
Bom, agradecer os nossos amigos aqui, né, Sudré, Martinelli e Julião, que tá fazendo parte aí, então, são da nossa equipe, né, do SecurityCast. Agradecer todo mundo dos nossos canais, né, Facebook, Spotify, Telegram, enfim, que participam efetivamente do nosso dia a dia. E principalmente, né, reiterando o agradecimento ao Jonathan, cara. Cara, realmente você foi o diferencial do SecurityCast esse ano. Acho que você foi o nome do SecurityCast esse ano, com esse apoio que você deu nessa tentativa de takeover aí que ocorreu, né? Eu falo que não foi takeover porque não deu conta, mas foi uma tentativa. E, enfim, apoiou a gente, está sempre do nosso lado desse tempo todo, e a todo mundo que já está desde 2014 nos acompanhando também. E só reiterando para todo mundo, todos os nossos canais, né? A gente tem o Telegram, que é o t.me/securitycast. E, bom, vou falar mais para o final, vou passar a palavra de agradecimento para os nossos amigos aí, antes da gente comentar qualquer outra coisa, eu finalizo o vídeo. Então, Sudré, passar para você. Bom, pessoal, quero agradecer a todos que estiveram com a gente esse ano, que teve ano, no meio do ano tivemos uma pequena turbulência, mas o canal está de volta, funcionando. 2019 vai ter muita coisa nova aí que a gente já está planejando, vai ser bem interessante, umas novidades bem interessantes também. Agradecer o pessoal que está assistindo a gente agora, quem vai assistir depois, quem está no nosso canal do Telegram também, dando uma força lá. O canal está bem interessante, com temas bem legais, a gente está, assim, temas mais variados, tanto para pessoas que estão iniciando agora, como pessoas que estão mais avançadas, mas, assim, acho que o canal está bem interessante, bem democrático, né? Ou seja, tudo funcionando numa boa, sem nenhum problema. Agradecer aos meus amigos, Gustavo, o Alcion, o Jonathan, obrigado, o Júlio de la Flora também, que está aí com a gente aí esse ano todo. Obrigado mais uma vez aí. E a gente vai estar esperando vocês em 2019 aí de novo, com o SecurityCast novamente. Obrigado, Feliz Natal a todos e um excelente 2019. Boa. Martinelli? Pessoal, obrigado aí pela audiência em 2018. Contar com o apoio de vocês. Obrigado, Jonathan, mais uma vez aí pelo apoio que deu na nossa tentativa de takeover ali do canal. E dizer que o nosso compromisso com o conhecimento, nossas noites viradas, nossas pesquisas, nosso acompanhamento para trazer para vocês esse conteúdo, para reunir essa galera toda que é muito fera, manda muito bem, ela não morre, e a forma de vocês, obviamente, mostrarem para a gente que nosso trabalho é bom e que a gente deve prosseguir nesse caminho, sempre levando o nível de qualidade, retornar para o canal que nós criamos novo e divulgar, e pedir para os amigos de vocês entrarem também e se inscrever nos nossos meios de comunicação, nas nossas redes sociais, principalmente o YouTube, para que vocês nos acompanhem também nessa parte do webcast. E também, obviamente, estiver dirigindo, estiver viajando, escutar os nossos podcasts para vocês poderem, que não puderam estar aqui ao vivo e não podem ver o vídeo, poder pelo menos ali no Spotify baixar o webcast, o podcast e escutar. Beleza, galera? Então, Jonathan, obrigado mais uma vez. E pessoal do SecurityCast, um abraço, feliz 2019 e tamo junto. Vamos lá, que ainda tem muita coisa para acontecer no SecurityCast. Obrigado mais uma vez. Beleza. Julião? Beleza, pessoal, não me estendendo muito aí, muito obrigado à equipe do SecurityCast, muito obrigado ao Jonathan. Obrigado, pessoal, pelo comparecimento aí. A gente sabe que o SecurityCast aqui começa às 11, termina sempre meia-noite, meia-noite e meia, então não é todo mundo que consegue assistir ao vivo, né? Porque muitas vezes o cara tem que trabalhar no outro dia cedo, acordar cedo, às vezes volta da faculdade e já tá morrendo de sono. Mas a gente agradece muito aí a presença, a audiência de vocês, beleza? Ótimas festas para vocês, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e é isso aí. Beleza. Jonathan, por favor. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Como eu disse, eu acompanho o SecurityCast desde 2014, sempre aprendendo coisas novas, sempre recomendo para os meus amigos o canal de vocês. É sempre assim, compartilhando conhecimento, né, que a pessoa vai seguir a área de segurança de informação, e é um dom, né? Eu acho que a segurança de informação é um dom, e se a pessoa focar nessa área, ela tem uma tendência maior de conseguir o êxito, né, na faculdade, na área, no estudo, né? Em algum estudo. E é claro, parabéns para vocês também, que estão há 4 anos, pelo menos o Alcion, o Gilberto e o Gustavo, que eu lembro, né? Estão há 4 anos com esse canal. Bom, teve uns aí que saíram, né? Por causa de alguns problemas. Mas estão de parabéns, porque eu aprendi muita coisa com vocês e sempre recomendo vocês
canal é para todos que eu conheço, que querem seguir essa área. Um Feliz Natal e um Ano Novo para todos. Muito obrigado. Bom, então, pessoal, antes de encerrar, só lembrando, né, nós temos o nosso site, que é o securitycast.com.br, lá você vai encontrar acesso a tudo. Nós temos também o nosso canal no Telegram, t.me/seccast-oficial. Nós temos o nosso canal no YouTube, que é SecurityCast. Nós estamos em todas as grandes redes sociais, né, de divulgação de podcast, como Spotify, Apple, Google e TuneIn Radio. E estamos aqui contando com vocês no YouTube. Não esqueçam de dar o like, não esqueçam também de compartilhar nosso canal, de se inscrever, botar a notificação lá para quando a gente começar o vídeo vocês lembrarem. E muito obrigado à audiência de todos por mais um longo e grande ano junto de vocês. Esperem ano que vem diversas novidades aí, não vou falar quais são, esperem nosso próximo vídeo, né, nosso primeiro vídeo de 2019, com muitas coisas realmente novas, vamos entrar com várias coisas que vai revolucionar o nosso canal. Pessoal, muito obrigado, valeu mesmo, boas festas, feliz 2018 e um excelente 2019 para vocês. Abraço, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.